programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. O mundo vive uma situação atípica e, com certeza, o estado do Rio de Janeiro, o Brasil de uma forma geral, Nova Friburgo, também não vão ficar de fora desse momento importante, momento que exige mais cuidados. E o universo esportivo, logicamente, é bastante afetado com a pandemia pelo coronavírus, essa guerra que todo mundo vai travar contra a proliferação mais rápida desse vírus, contra o contágio, que é bastante rápido, que precisa ser paralisado o quanto antes. E acredito que o Brasil, o estado do Rio de Janeiro e Nova Friburgo comecem a sentir os efeitos já a partir dessa semana. O Sport TV Zoom, claro, vai destacar no programa de hoje o que muda nos eventos esportivos que estavam programados aqui para a nossa cidade e também para a região. Há vários deles sendo cancelados, paralisados, enfim. E nesse momento, muito mais do que pensar no lado econômico, que realmente vai ter um tipo de impacto importante na economia fluminense, na economia da cidade, na economia do Brasil de uma forma geral. Muito mais do que pensar no impacto social, é preciso pensar na saúde da população. É isso que precisa ser resolvido nesse primeiro momento. Há idosos que já estão infectados e há um risco muito grande para uma faixa etária um pouco mais elevada, mas também, segundo informações já atualizadas, há crianças morrendo no mundo por conta da infecção pelo coronavírus, por esse novo vírus que é o Covid-19. Então, é preciso cuidado, é preciso atenção, é preciso se prevenir. Várias medidas estão sendo tomadas, eventos esportivos, culturais, sendo cancelados por, no mínimo, 15 dias, 30, 60, dependendo da magnitude do evento, aqui em Nova Friburgo já. E o Sport TV Zoom vai trazer um breve resumo sobre tudo que vai acontecer a partir desse momento, numa histórica, tentativa de reação a uma pandemia que toma conta do mundo e que chega também à nossa cidade. O programa de hoje está no ar a partir de agora. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Tá com fome? Pede Empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Sport TV Zoom começando. Que bom que mais uma vez você está aqui com a gente. Bom, temos acompanhado aí nos noticiários, a TV Zoom também fazendo uma bela cobertura sobre os efeitos do coronavírus aqui em Nova Friburgo, no estado, por todo o Brasil e por todo o mundo, e logicamente que isso vai afetar no universo esportivo também. Atualizações vão acontecendo durante todo o tempo. Nessa segunda-feira, por exemplo, o governador Wilson Witzel já decretou estado de emergência no Rio de Janeiro e isso traz consequências práticas, impactos econômicos também na cidade. Há orientação para que, por exemplo, academias de ginástica funcionem de uma maneira um pouco mais reduzida, que se haja uma distância entre os aparelhos, que os mais idosos eles sejam preservados, que aulas como spinning, treinamento funcional, aulas que reúnem coletivamente mais gente, elas sejam evitadas, atividades ao ar livre sejam mais incentivadas nesse momento. Enfim, uma série de medidas que realmente vai afetar o nosso dia a dia, a nossa rotina, Já não temos aulas aí nas escolas, então a parte de educação física também fica um pouco afetada. Questão de torneios colegiais, intercolegiais, que poderiam acontecer nos próximos meses, de repente vão sofrer algum tipo de ajuste de calendário. E nós trouxemos aqui no programa de hoje uma cartelinha para mostrar alguns eventos que estavam programados para esse final de semana e também para os próximos dias e que vão ser cancelados ou remarcados. A gente vai conferir agora na tela.
Por exemplo, no último programa falamos aqui sobre o tryout, que é a seletiva que o Nova Friburguetes realizaria nesse domingo no Complexo Arena, em Olaria, mas que acabou sendo cancelado pela direção do Nova Friburguetes, esse tryout, que vai ter uma data reagendada, né? Vai ter uma data redefinida, mas por medidas de segurança, e esse decreto municipal já havia sido assinado na sexta-feira anterior a esse domingo em que aconteceria o evento. Então, a direção divulgou uma nota oficial dizendo que, para preservar a saúde dos atletas, daqueles que se interessariam pelos testes, faria esse tipo de reagendamento. Tivemos também, como a gente vai conferir na tela, o cancelamento, pelo menos por enquanto, do Montanha Cup. Montanha Cup, quem acompanha o Esporte TV1 sabe, é uma das principais competições de ciclismo do Brasil. Muitos vêm a Nova Friburgo para competirem, para participarem desse evento. E o Montanha Cup, que aconteceria, se eu não me engano, no dia 5 de abril, logo no comecinho do mês que vem, ele também vai ter uma nova data marcada. É um evento que reúne aí centenas de ciclistas, centenas de pessoas que vêm prestigiar, trazem família também, aquecem a rede hoteleira do município e é por isso que a gente diz também que vai ter um impacto econômico. Copa Noroeste e Copa Metropolitana seriam campeonatos que o Nova Friburgo Futebol Clube participaria, competições de base e que também tiveram o início adiado. Começariam nesse último final de semana, mas certamente vão ter que ser remarcadas, notas oficiais já foram divulgadas, questão de data, isso vai ficar um pouquinho mais para frente, de repente no final dessa semana, no final da outra, quando a gente vai ter uma ideia melhor sobre como que esse vírus está se espalhando no nosso estado e também no Brasil, né? São medidas preventivas ainda. E como a gente conferiu ali, o Nova Friburgo Futebol Clube já suspendeu todas as atividades durante essa semana. Ainda no final da tarde dessa segunda-feira, o Nova Friburgo Country Clube também divulgou uma nota oficial afirmando, né, reafirmando que as atividades do Clube Social e também da Academia de Ginástica que há no Country Clube, elas vão ser suspensas por 15 dias e a partir daí uma nova avaliação vai ser feita. E também nessa segunda-feira a gente teve a confirmação, depois de 3 horas de reunião, alguns clubes insistiam na manutenção do Campeonato Carioca da Série A, como o Flamengo, por exemplo. O Fluminense também me parece que defendia uma continuidade. O Vasco da Gama também chegou a defender uma continuidade, mas depois, de forma unânime, foi aprovada a paralisação de todas as atividades que são organizadas pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E isso, né, interfere no Campeonato Carioca da Série A, então 15 dias aí pelo menos sem jogos. Acredito que vai ser um pouquinho mais, viu? Porque os clubes estão liberando jogadores, funcionários por 15 dias. Então é preciso um período de treino para depois ter um retorno. Acredito que menos de um mês não vai durar essa paralisação, embora oficialmente sejam 15 dias. Isso interfere também no Campeonato Carioca da Série A de juniores, em que o friburguense participa. Inclusive teve jogo nesse final de semana. O friburguense jogou contra o Flamengo no CT Saferj, no Rio de Janeiro, e acabou sendo derrotado pelo placar de 4-2. Não é uma derrota tão ruim assim. O friburguense fez até um bom jogo. Os 2 gols foram marcados pelo jogador o Matheus Carvalho, que já aparece como um destaque do friburguense nesse primeiro momento da competição. 4-2 para o Flamengo. O friburguense receberia o América dia 21, ou seja, no próximo sábado, aqui em Nova Friburgo, mas esse jogo vai ser remarcado. No mínimo, daqui a 15 dias ele não vai acontecer. É preciso que se reposicione toda a tabela do Campeonato Carioca da Série A. E depois a gente vai ver como fica o calendário do futebol nacional, se os estaduais eles vão ser um pouco esticados e o Campeonato Brasileiro por consequência também, se vai haver redução de algum tipo de competição, e isso vai interferir talvez diretamente também nas datas da Copa Rio, onde o friburguense a princípio estreia no dia 1º de julho contra o vencedor de Duque de Caxias e Séries. O friburguense já entra na segunda fase da competição. Vamos ver se vai ter algum tipo de alteração nesse calendário também da Copa Rio, que é a próxima competição, próximo compromisso do Tricolor da Serra no segundo semestre. No próximo bloco tem Futebol dos Amigos, que aconteceu nesse final de semana em Nova Friburgo. A gente vai conferir um pouquinho das imagens desse evento e vamos falar também um pouquinho sobre o Campeonato da Cidade, que teve rodada no final de semana, resultados importantes. Depois do intervalo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet.
Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. E antes da paralisação por conta do coronavírus, o enfrentamento à proliferação dessa doença, desse vírus, aconteceu no final de semana mais uma rodada do Grupo Z. Esse Grupo Z que vai definir o time rebaixado à Série B1 do Campeonato Carioca, e os dois que ficarem já vão ser adversários do friburguense na seletiva para o Campeonato Carioca de 2021. E foi um resultado que já livrou uma equipe das chances de rebaixamento e que deixou uma outra numa situação muito delicada. Eu vou pedir os gols na tela para a gente comentar em cima. O Americano venceu o Nova Iguaçu no Laranjão, na Baixada Fluminense. Futebol do Rio, muito além dos gramados. E o Americano, matematicamente, com 9 pontos, está livre de qualquer risco de queda. Já o Nova Iguaçu, que ainda não pontuou, tem 0 pontos, portanto, vai ficar dependendo do jogo do América contra o Americano. Essa partida aconteceria no meio de semana agora, mas fatalmente vai ser remarcada por conta desses adiamentos em que a gente comentou. E se o América empatar apenas com o Americano, que, repito, já está livre das possibilidades de rebaixamento, o América empatando o último jogo da rodada, em que o Nova Iguaçu vai estar em campo contra o América exatamente, o Nova Iguaçu já vai entrar em campo rebaixado para a Série B1 do Campeonato Carioca. O América, então, dependendo de um empate, e o Nova Iguaçu, até pela questão do saldo de gols, que é muito ruim, vai ter que secar o América contra o Americano, fazer um placar um pouco mais extenso na rodada final. Enfim, situação muito difícil do Nova Iguaçu, complicadíssima, dificilmente a equipe vai escapar desse rebaixamento, até pelo futebol que vem apresentando, né? É uma equipe que já parece um pouco entregue a essa situação bastante difícil. Veja só, a comemoração dos gols, né, uma comemoração um pouco menos intensa, parece que o clube já praticamente, não digo aceita, mas sabe que o rebaixamento é uma questão de tempo. Temos também na tela agora, para a gente observar um pouco a classificação, só para a gente arredondar esse tema, classificação da Série B1, tudo que vai ainda acontecer, né? Essa vaga para a Série B1 é tão indesejada que, pelo visto, vai ficar com o Nova Iguaçu. Veja aí, o Americano confirmando a vitória contra o Nova Iguaçu por 2-1 lá no Laranjão. Temos também a classificação, como a gente comentou, o Americano tem 9 pontos, o América 3, o Nova Iguaçu 0, o Americano livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. O América depende de um empate em 2 jogos e o Nova Iguaçu vai ter que secar o América contra o Americano e depois fazer um placar elástico na última rodada. Dificilmente o time laranja da Baixada Fluminense, que há muitos anos vem jogando a Série A do Campeonato Carioca, não vai ser rebaixado para a Série B1, que acontece já nesse ano, né? E aí há um impacto econômico muito grande. Que bom que o friburguense já se livrou e já sabe, então, que o Americano é um adversário na seletiva do ano que vem. Aconteceu aqui em Nova Friburgo nesse final de semana mais uma edição, a 4ª, do Futebol dos Amigos, viu? É uma galera, tem gente da imprensa também, que se junta para jogar bola, né, para praticar o esporte e também para ajudar ao próximo, uma vez que os participantes sempre contribuem com alimentos não perecíveis, com litros de leite, que são depois doados a instituições de caridade de Nova Friburgo. A gente tem algumas imagens aí para conferir e dessa vez, aliás, pela 3ª vez em 4 jogos, o time de verde, né, que é chamado Esperança, venceu o Azulão. O Azulão aí, né, vivendo um momento difícil, digamos assim, no futebol dos amigos, com uma vitória apenas em 4 jogos. Eu geralmente jogo pelo Azulão, viu? Nesse final de semana não pude estar presente e o Esperança, o time verde, acabou vencendo pelo placar de 4-1. A organização desse evento, né, do meu amigo Patrick Canella, também do John Lennon, essa organização ainda vai fazer a contagem daquilo que foi arrecadado e posteriormente vai ser doado a uma instituição de caridade. Bela defesa, hein? Bela defesa do goleiro ali. E eles também pretendem, os organizadores, já programar mais uma edição para o mês de maio, né? O mês de maio deve ter então a 5ª edição do Futebol dos Amigos, que sempre, não digo que produz bons
momentos assim, né, em termos de futebol. Mas há lances engraçados como esse aí que você acabou de ver, ó, que a bola não entra e tudo mais, mas o que vale é reunir realmente os amigos e praticar o esporte e a solidariedade, né? Parabéns a todo mundo aí que organiza o futebol dos amigos. Algumas entrevistas, né, dos participantes, tá aí um golzinho para a gente conferir também. Na verdade, nosso amigo Fernando Moreira, atualmente na Voz da Serra, fazendo a transmissão da partida. Enfim, tem toda uma equipe, todo um aparato. Parabéns aos organizadores e que vem aí a 5ª edição dessa ideia que é bastante bacana, né? Outra competição que foi realizada nesse final de semana e, por enquanto, até esta segunda-feira não há informações sobre uma possível paralisação, é o Campeonato da Cidade 2020. Está aí na tela para você conferir os resultados importantes que mexeram um pouquinho na parte de cima da tabela de classificação. A gente teve, por exemplo, o confronto de 2 equipes que não haviam pontuado ainda, o Pistão de Varginha e o Cruzeiro, e o Pistão fez 5-0, viu? E aí no Clássico de Olaria, um jogo que gerava bastante expectativa, o Unidos do Alto bateu o Corujão pelo placar de 4-1 e a gente teve o São Pedro vencendo o Nilo Martins pelo placar de 7-2. O time do São Pedro, viu, que é o atual campeão da competição, vai nadando de braçadas aí rumo ao bicampeonato. Pelo menos nessa primeira fase é o time que sobra, como a gente vai conferir na classificação, lidera com 12 pontos, 100% de aproveitamento. O time do 7º Distrito realmente manteve a base do ano passado e vai despontando no campeonato, né? E aí a alteração que eu citei na parte de cima da tabela, com a vitória sobre o Corujão, o Unidos do Alto toma a 2ª colocação do rival aqui de Olaria, né? Na 4ª colocação tem o São Luís, depois vem o Roma, o Nilo Martins. O Pistão, com a vitória sobre o Cruzeiro, volta a briga ali, né? Você vê que a distância para o 4º colocado é de apenas 1 pontinho, tá tudo muito embolado, tirando São Pedro e Unidos do Alto que dispararam um pouco, né? O restante está tudo bastante embolado e o Cruzeiro vai ficando um pouquinho para trás, até porque já tem uma quantidade de jogos acima dos rivais, um saldo de gols muito ruim para ser tirado e por isso dificilmente o Cruzeiro vai avançar na competição. A gente fica aí aguardando para saber se o campeonato vai ter algum tipo de paralisação ou se ele vai prosseguir normalmente nas próximas semanas. Depois do intervalo, a gente vai reexibir, na verdade, a entrevista com o gerente de futebol do friburguense, José Siqueira, mas eu conto detalhes já já. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Esporte Televisão de volta, aproveitar esse último bloco aqui para parabenizar o friburguense, completou 40 anos no último sábado, dia 14 de março, um clube jovem, mas que traz uma história belíssima de quase 100 anos. Afinal de contas, o Serrano completou 99 também nessa data e a gente sabe que o friburguense é resultado da fusão entre Fluminense e Serrano, 2 times históricos do futebol amador da nossa cidade. E o Tricolor da Serra comemorou em grande estilo, teve sessão solene na sede social, a entrega de títulos de lauréis com 3 sócios remidos, são aqueles que pagam as mensalidades em dia durante 50 anos, e também mais alguns sócios beneméritos, que são aqueles que prestam serviços ao clube durante pelo menos 10 anos e também são associados, né? Geralmente são associados, e o friburguense teve essa sessão, depois um baile com a banda Tom e Voz para celebrar 4 décadas desse que é o orgulho da nossa terra, como diz o hino, né? O maior indutor de publicidade de Nova Friburgo, o friburguense é realmente o símbolo, um dos maiores símbolos da nossa cidade.
E atendendo a alguns pedidos e também para exibir a reportagem completa, a gente vai conferir agora o bate-papo com o gerente de futebol do Friburguense, José Siqueira, o nosso Siqueirinha, e ele vai falar um pouco sobre futebol de base, um pouco sobre o futuro do Friburguense na Copa Rio, montagem de elenco e também sobre calendário, que é um problema que o Friburguense tem enfrentado nos últimos anos e que até limita um pouquinho o poder de investimento, de assinatura de contratos mais longos e faz com que o clube perca, inclusive, alguns jogadores revelados no Friburguense. O último exemplo foi o Lohan. E com essa entrevista a gente vai colocar um ponto final aqui no Sport TV1. Na semana que vem tem mais encontro marcado. Até lá. Eu acho assim, como se a vida fosse. Assim, a gente andou, conseguiu caminhar, né? Essa permanência aí no Grupo X nos dá o direito de voltar a disputar uma seletiva no ano que vem, sem passar ali por uma Série B1. Lógico que o propósito, o projeto era realmente, depois que a gente venceu a Série B1, na seletiva conseguir já chegar na divisão, jogar junto com os grandes. E isso não é um projeto só, né? Era a vontade de todos os jogadores, mas a gente enfrentou uma dificuldade muito grande entre novembro e dezembro. Eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com alguns, nessa questão financeira, né? Esse não acerto do Flamengo com a TV fez com que o Friburguense, né, que tinha o direito de receber 700 mil numa seletiva, e que esse valor seria distribuído de novembro, dezembro e janeiro, não aconteceu, né? Porque com a situação de não assinar, a gente não teve verba nenhuma, só teve um valor, né, que era de 700 mil, chegou a 180 em janeiro, então a gente começou a trabalhar muito errado. Isso, você falou do lado financeiro, atrapalhou bastante. E talvez, né, com isso a gente não conseguiu, né, você teve a oportunidade de ver aqui treinando o Marcos Paulo, atacante, alguns jogadores, pelo menos 4 jogadores que a gente queria manter dentro do plantel, mas financeiramente a gente não conseguiu atingir o objetivo desses jogadores, né, e com isso a gente realmente foi um pouco enfraquecido, apesar de fazer bons jogos. Eu vejo sempre assim a situação de uma estreia contra o Nova Iguaçu, um jogo normal, mas um jogo ruim aqui contra a Portuguesa, e que o único jogo que a gente reclamou um pouquinho no primeiro tempo da arbitragem. E aí foi o desespero, né? A gente não pode tratar a seletiva como um campeonato que dá para recuperar. São jogos de finais, né? A partir do momento que você perdeu o primeiro, você tem que ganhar o segundo, perdeu o segundo, aí já é desespero. Então, ela não te dá a chance de reabilitar. Mas depois a gente sabia da importância também de permanecer no Grupo X. A gente conseguiu trabalhar bem, né, a cabeça dos jogadores, e pode parecer muito pouco, né? Mas só dar um exemplo: se a gente volta aí para uma segunda divisão, nós teríamos que jogar praticamente 25 jogos para voltar, né, onde a gente está hoje. Então, assim, um lucro muito grande. Se você pegar de 2019 até 2020, a gente conquistou, sim, um espaço, uma permanência. A gente não bateu e voltou, como tem acontecido com a maioria dos times que sobem da B1. Por quê? Os times que estão na seletiva esperando, e o caso do Friburguense, lógico, se tiver o contrato do Flamengo ano que vem assinado, já tem uma verba e não gasta uma verba na Série B1. Então, é fundamental para esses clubes que eles possam se estruturarem melhor, né? Lógico que o caminho nosso é longo, a gente tem um ano aí muito difícil. Como eu falei, nós deixamos de receber 520 mil, nós já tínhamos trazido uma dívida da Série B1, então agora projetar como terminar com essa dívida para a gente se estruturar e fazer uma grande seletiva no ano que vem, que talvez seja a última oportunidade de seletiva, né? Porque é a última seletiva da gente subir e já atingir a primeira
divisão no primeiro semestre. Agora, Ciro, nesse processo de estruturação e também pensando na seletiva, no meio do caminho tem a Copa Rio, agora nos próximos meses. O que o friburguense já pensa sobre isso? Já deu tempo de planejar alguma coisa? E deve ser um plantel um pouco modificado, uma vez que há esse problema de calendário em que os times que não estão ranqueados numa divisão nacional, eles têm poucas competições, né? Então é difícil fazer contrato longo, segurar jogador. O que o friburguense já pensa a respeito dessa próxima competição? Então, esse é o problema mais sério que nós, clubes pequenos, hoje sofremos, né? Quem não consegue ser um campeão de uma Copa Rio ou vice para ter um campeonato brasileiro, ou melhor, dentro do estadual na primeira divisão, ele fica sem calendário, né? Eu sempre sou muito repetitivo, né, nessa parte aí, porque foi uma coisa que passou em branco, que até hoje eu não entendo, a mudança do calendário pela CBF. E com isso, né, organizou aí para muitos povos. E aí é um problema seríssimo, né? Você tem aí 2 meses de campeonato, vamos botar numa primeira divisão, como a gente teve hoje, né, esse ano, 2 meses de seletivo, e praticamente você faz contrato com um jogador de 1 ano, você paga aí o jogador praticamente 10 meses sem jogar, né, até voltar. E assim, e surgem oportunidades no meio do caminho. A verdade é o seguinte, a partir do momento que a gente se livrou e foi bem ainda no Grupo X, o mercado pede, né, toda hora grupos que conseguem bem e rendendo dentro de campo, como foi o caso da maioria dos nossos jogadores, Jorge Luiz, Jefinho, Raniel, né, Magrão, e eu posso falar que a maioria hoje já está empregada, mas empregada como? Alguns com parcerias de empréstimo e outros que os clubes, né, para onde eles estão indo, exigem que eles vão liberados. Então, existe a negociação da gente fazer uma rescisão, ou senão você tem que pagar o ano todo sem ele estar jogando. Então, hoje, até o que você produz na base é muito complicado. Um jogador que chega da base, vem no profissional, que começa a aparecer, você faz um contrato com ele maior, né, e pinta determinadas oportunidades, você acaba perdendo o jogador. O Lohan é um caso que a gente tem aqui desde os 14 anos, né, desde o infantil, e a gente acabou de perder o Lohan para o Botafogo da Paraíba. O Lohan não retornou nem para disputar a seletiva, baseado na Lei Pelé, né, com menos de 6 meses de contrato que faltava para terminar, a gente queria renovar para emprestar, ele usou o quê? O pré-contrato, que já dava direito, né, e conseguiu sua liberação lá no Botafogo da Paraíba. Então, ficou muito difícil para a gente realmente trabalhar dentro do calendário. E aí, desculpa eu estar passando por isso tudo, então, para você trabalhar uma Copa Rio hoje, provavelmente, com alguns jogadores que nós conseguimos emprestar, que de repente termina aí o contrato em maio, né, e aí já vai estar em cima da Copa Rio, desde que esses jogadores, né, não pitchem uma oportunidade melhor de que voltar para disputar uma Copa Rio, que ainda tem isso. Você tem um jogador no teu contrato, mas caso, vamos dizer, vou especificar que o Jorge Luiz foi para o Anapolina de Goiás, e ele tem uma proposta do Anapolina para disputar uma segunda pelo Vila Nova ou uma primeira pelo Goiás. Como que o Jorge Luiz vai voltar para disputar uma competição de Copa Rio aqui? Não pela competição, mas os valores que são apresentados para esse atleta faz com que, né, você tenha que abrir mão e entender o lado do jogador. Porque vai trazer um jogador que ganha, vamos botar aqui, R$5.000 e com uma oportunidade de ganhar 20. Né? Então você tenta fazer o quê? Emprestar, prorroga o contrato e torce para dar certo para você ainda ter essa parceria. Mas trazê-lo de volta é um grande erro. Agora, Siqueira, além do Jorge Luiz que você citou, há outros exemplos também de jogadores que foram feitas essas parcerias de empréstimo, que tem uma possibilidade, caso não surjam propostas melhores, de formar uma base para a Copa Rio? Cara, vamos falar do time que terminou jogando, né? Hoje o Afonso, né, com o nascimento do filho dele, ele preferiu não ficar longe de casa, então é um jogador que ainda não foi emprestado. O Luiz, né, tem aí propostas, o Luiz tem, mas pode permanecer, tanto um quanto o outro, os dois goleiros na Copa Rio.
O Rodriguinho, que terminou jogando, é um jogador que estava emprestado, então pode ser que volte até para disputar a Copa Rio, sim. O Raniel, ele foi emprestado até maio, né? E tem contrato com a gente até o final do ano. O Magrão, do mesmo jeito, o Bruno, do mesmo jeito. Então, tudo vai ser muito em cima do que vai acontecer no empréstimo desses jogadores, né? Eu falei, praticamente da nossa zaga, assim, com o Jefinho e o Jorge do mesmo jeito. O Thiagão ainda a gente não conseguiu colocar, tinha uma proposta para ele para o Tubarão, mas a coisa não deu certo, é outro que está faltando. Ricardinho, provavelmente também dentro dessa situação, volta. O Jonathan, né? O Lucas, todo mundo aí que foi emprestado, o Júlio César, né? A gente já conseguiu emprestar. São jogadores que pertencem, que a gente tem um contrato assim, que a gente faz um pouco mais extenso, mas acontece isso. Pode chegar lá no meio da competição e vir uma proposta muito boa, e é lógico, sempre com parceria com o Friburguense. Aí a gente ainda consegue ter a parceria desses jogadores, porque a partir do momento que eles têm um contrato com você e você consegue emprestar, eles vão bem, você tem como viabilizar a parceria, mas trazer para disputar uma Copa Rio com valores aí bem abaixo do que eles têm no mercado é muito difícil. Agora, Siqueira, profissional tem então a Copa Rio, tem a seletiva no final do ano, mas o Friburguense não para, né? Vem aí as competições de base, começando agora em março, tem juniores, tem infantil, tem juvenil. Como é que o Friburguense está se programando, até porque também há um gasto bastante elevado, né, para essas competições? Então, na verdade, a gente, quando atingiu a seletiva, né, é bem legal a gente falar isso, a gente voltou de vez também na base para a primeira divisão. E o mais legal ainda é que a permanência na seletiva já deixa a gente com um projetinho aí de 2 anos de primeira divisão, né? A gente disputa esse ano e já está certo para o ano que vem, justamente porque o Friburguense permanece na seletiva. Então, Tá demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.